E aí, pessoal? Bem-vindos a esta explicação detalhada. Hoje a gente vai falar sobre algo que é literalmente um divisor de águas: como personalizar grandes modelos de linguagem locais usando o Olama. É muito louco pensar que agora mesmo a gente consegue pegar uma inteligência artificial super poderosa, rodar direto no nosso desktop e moldar completamente o jeito que ela interage com a gente. E o melhor, a gente faz o pacote completo sem precisar daquele processo gigante, super caro e demorado de retreinar a rede neural inteira, do zero. Nada disso. A ideia aqui é ajustar só umas peças-chave para transformar um modelo genérico num assistente hiperfocado. Vamos dar uma olhada nisso? Para organizar o nosso mergulho, a gente vai passar por 5 pontos rápidos hoje: o básico do Olama, a anatomia da personalização, o desafio da moderação, melhores práticas de controle e, para fechar, o arquivo modo file. O nosso ponto de partida hoje se resume a essa frase aqui: a personalização consiste em adicionar comportamentos sem alterar a arquitetura subjacente. É basicamente como dirigir um ator digital. A essência desse ator, ou seja, a capacidade dele de falar, de entender o idioma, tudo isso continua lá, intacto. A gente não está ensinando a IA a falar do zero, sabe? A gente só está entregando um roteiro novo, uma personalidade inédita para ele. E olha, essa é uma sacada absurdamente eficiente. Permite que a gente pegue a mesmíssima inteligência e adapte para cenários totalmente diferentes, desde um chatbot super divertido até um assistente técnico focado em código puro. Então vamos começar com a primeira parte, o básico do Olama e seus comandos e modelos essenciais. Para a gente conseguir rodar e personalizar essas IAs, o primeiro passo é dominar o básico do gerenciamento delas, certo? E a interface de linha de comando do Olama é super direta. Com comandos simples como o Olama Poll, seguido do nome do modelo, a gente já baixa a inteligência para a nossa máquina. Usando o Olama List, dá para ver tudo o que está guardado localmente e com o Olama Run, a mágica acontece e a gente coloca o bicho para rodar. Se o HD começar a chorar por falta de espaço, um simples Olama RM limpa o que não serve mais. Mas o mais legal de tudo isso é a capacidade de rodar modelos pequenos e incrivelmente eficientes, tipo as variações do Mistral, o Mistral Nemo e o Ken, dois de 7 bilhões de parâmetros ali direto no seu desktop. São exatamente essas ferramentas mais ágeis que servem de base para toda essa nossa personalização. Avançando para a parte 2, a anatomia da personalização. Vamos entender a fundo a mecânica da IA local. Bom, vamos destrinchar como é que essa geração acontece na prática. É um processo que tem 4 estágios super bem definidos. Tudo começa, claro, no estágio 1, com o modelo base. Imagina um Mistral genérico desses que a gente acabou de falar. Aí a gente vai para o passo 2, que é literalmente o coração do negócio, a injeção de prompts do sistema. É aqui que a mágica ganha forma. Cada pergunta que é feita passa a carregar uma diretriz oculta que a IA é obrigada a seguir. O terceiro passo joga na mistura os parâmetros, que são ajustes matemáticos e de contexto que afinam a lógica da coisa toda. E, por fim, o quarto passo é a geração de respostas. É quando o modelo pega sua capacidade original, junta com as nossas regras e cospe um resultado 100% customizado. Faz sentido, né? Como eu comentei, a peça central aqui é o tal do prompt do sistema. Pensa nele como uma espécie de regra universal, uma lei suprema que fica ali pairando sobre cada interação. São instruções muito específicas que entram silenciosamente antes do texto do usuário, só para guiar a personalidade ou a função do modelo. Por exemplo, se a instrução lá for haja como um assistente que é viciado em emojis, a IA vai tratar essa regra como uma lei inquebrável enquanto aquela sessão durar. E ela faz isso alterando o tom da conversa inteira, sem que quem está digitando precise ficar lembrando o robô disso a cada nova mensagem. O próximo componente que a gente precisa ficar de olho é a temperatura. Gente, a temperatura funciona como se fosse um botão de volume, só que para criatividade. Se a gente aumenta a temperatura, as respostas ficam super dinâmicas, imprevisíveis, bem mais soltas e criativas. Só que, claro, tem um preço a se pagar. Aumentar esse volume também aumenta, e muito, a chance do que a gente chama de alucinações. Basicamente, é quando a IA começa a inventar fatos ou soltar informações que nunca foram verificadas. Então, é sempre aquele ajuste fino, uma dança ali entre ser muito criativo e ser cirurgicamente preciso. E além de ajustar a criatividade, a gente também precisa cuidar da memória da IA. É aí que entra o parâmetro NumCTX, ou o número de tokens de contexto. Ele basicamente diz qual é o limite de memória da nossa IA durante o papo.
Quanto maior for esse número, mais informações do passado daquela conversa o modelo consegue lembrar na hora de formular uma resposta nova. É absolutamente crucial acertar esse parâmetro para garantir que conversas mais complexas não percam o fio da meada no meio da história, mas claro, sempre equilibrando com o uso da memória do seu computador para não travar tudo. Chegamos na parte 3, o desafio da moderação. Até onde vão os limites dos prompts do sistema? Olha só essa balança que interessante. De um lado, usar os prompts do sistema traz vantagens gigantescas. A gente consegue moldar o comportamento rapidinho, fazer aquela personalização ágil e manter um controle contextual que é essencial para, sei lá, um bot de suporte ao cliente ou para tutores de educação. Mas os contras escancaram onde a coisa aperta. Essa imposição que o prompt faz é um pouco limitada, sabe? Não é um controle de ferro absoluto. Se alguém mandar um texto mais ambíguo, ou se for aquele usuário espertinho tentando quebrar as regras de propósito, a governança do modelo pode ir para o espaço. Soma isso a um tema muito complexo, ou aquela temperatura muito alta que a gente falou, e pronto, é o cenário perfeito para IA alucinar e ignorar as próprias diretrizes de sistema que a gente definiu. Então, como a gente resolve isso? Vamos para a parte 4. Melhores práticas de controle, garantindo um comportamento confiável do modelo. Para não cair nessas armadinhas, a gente tem um roteirinho bem prático de defesa e eficiência. Regra de ouro número 1, combinar métodos. Nunca, em hipótese alguma, dependa só do prompt do sistema. Ele tem que trabalhar junto com outras ferramentas de filtragem. 2. Testes regulares. A gente precisa bater de frente com o modelo constantemente para garantir que ele continua obedecendo às ordens quando surgem desafios novos. 3. O monitoramento contínuo das falhas, que é absolutamente indispensável. E, por último, mas talvez o mais importante, instruções claras. Gente, quanto mais específica, direta e sem dupla interpretação for a regra que a gente escrever no sistema, maior é a chance do modelo entregar exatamente o que a gente projetou na nossa cabeça. E, finalmente, a parte 5, o arquivo Model File, a arte de empacotar as instruções. Agora é a hora de ver a mágica acontecendo no mundo real. O que é mais fascinante nessa tabela é ver como toda aquela teoria, todos os conceitos que a gente debateu até agora, se transformam literalmente em linhas de código dentro do Model File do Ollama. Cada comando ali tem uma missão crítica. O from, por exemplo, é quem escolhe o nosso modelo base, tipo chamar o Mistral Nimo para o palco. O template organiza a bagunça, definindo o formato da conversa ali nos bastidores. Tem o parameter stop, que basicamente ensina a IA a hora exata de parar a frase. A gente também ajusta aquelas configurações-chave, como a temperature e o nuncity usando o comando parameter. E fechando com chave de ouro, a gente tem o system. É ele que embala a personalidade da IA, ditando o tom geral da coisa toda, tipo, seja um assistente focado. É ou não é uma receita super elegante e absurdamente poderosa? E para amarrar a nossa explicação de hoje, eu queria deixar uma provocação na mesa para a gente pensar. Nós acabamos de ver como ficou bizarramente acessível pegar uma IA e moldar ela de um jeito profundo. E tudo isso só ajustando meia dúzia de parâmetros e escrevendo um arquivo de texto, sem retreinar redes neuronais gigantescas, rodando tudo ali no próprio desktop. Com todo esse poder, um poder seguro, flexível e rápido, literalmente nas mãos de qualquer pessoa com um PC razoável. Qual vai ser o próximo limite da inteligência artificial? O que espera a gente num futuro onde cada máquina roda assistentes perfeitamente esculpidos para a necessidade exata de quem está usando? É um cenário, no mínimo, empolgante, né? E é um baita convite para todo mundo continuar explorando e testando esses modelos. Valeu demais por acompanharem essa análise com a gente e até a próxima!